O Flamengo, quando o Eduardo Bandeira de Melo entra, muitas correntes foram na mesma direção. E eu falei, olha, enquanto os torcedores do Vasco, do Fluminense e do Botafogo acharem maneiro ficar sacaneando o rubro-negro, dizendo que só fica no cheirinho... É rival ou não é rival, Fábio, ainda? O Flamengo ganha sem fazer força do Vasco. Isso é um fato. Vamos acompanhar aqui o Fábio Azevedo, que é o convidado lá do canal Antenados na Jogada, com o amigo ali, David Sharp, falando sobre o Flamengo, falando sobre a reestruturação do Flamengo. O início de tudo ali com Eduardo Bandeira de Melo. Ele fala também do recado que ele deu lá em 2018 para os anti-Flamengo. E olha que debocharam muito dele na época, mas vamos acompanhar no que ele vai falar pra gente aí. Também ele fala sobre a rivalidade, ainda há rivalidade entre Flamengo e Vasco. Vamos acompanhar a resposta dele, acompanha até o final e deixa o seu comentário, link abaixo na descrição aí do canal Antenados na Jogada como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Se a gente pegar o Flamengo, que você lembrou, da Chapa Azul, do Eduardo Bandeira de Melo, um grupo político que resolveu unir forças no Flamengo, o Flamengo, quando o Eduardo Bandeira de Melo entra, muitas correntes foram na mesma direção. E aí foi um trabalho de 6 anos, de 2 gestões, de crescimento com cortes na carne. Basta a gente olhar os primeiros 3 anos, os times eram horrorosos, né? Os primeiros 3 anos eram sofríveis. Sim. Dá para dizer até 4 anos. 2016 ainda era um time bem... Melhorou em 17. E aí o Jaime deu uma reviravolta e o time foi campeão. E depois montou times fracos. O torcedor era muito aborrecido com o Bandeira de Melo, dizia que ele era pé frio, que ele só queria saber de dinheiro, queria organizar as finanças, queria saber de título. Mas nos primeiros anos a torcida entendeu bem, o Fábio. Nos primeiros anos a torcida do Flamengo deu um apoio legal. Ó, vamos recuperar, estamos recuperando. Começou realmente a ficar pior, né? Que aí a gestão só do Bandeira, a chapa se descolou, né? Aquela galera, aquele grupo foi se descolando. E aí o Bandeira começou a fazer besteira no futebol, com um orçamento já maior, com as dívidas já mais equacionadas, e começou a ter aquele negócio do cheirinho, né? Que brigava lá e não ganhava e tudo mais. E o Bandeira, aquela coisa de acomodado com a derrota. Enfim, mas os primeiros anos a torcida do Flamengo segurou o rojão. Falou, não, é isso mesmo, vamos recuperar as finanças, vamos pagar as dívidas, né? Coisa que nunca teve no Vasco. Mas quando você faz um trabalho, e eu falei isso à época da Fox... E esse vídeo até viralizou no final de 2018, porque você falou assim, o Flamengo ficava no cheirinho e tal. E eu falei, olha, enquanto os torcedores do Vasco, do Fluminense e do Botafogo acharem maneiro ficar sacaneando o rubro-negro, dizendo que só fica no cheirinho, eles estão estruturando, a hora que começar a ganhar, vai enfileirar. Você é maluco? Vai enfileirar títulos. Até o João Guilherme, era um programa do Expediente, ele... Falei, você vai ver, João. Eu não podia dizer, eu não teria certeza que a partir de 2019, mas desenhava para isso. E desde 2019 até hoje, o Flamengo vem enfileirando títulos. Você tira 23, que não ganhou, mas entrou em todas as competições como favorito. Se vai ganhar ou não... Chegou em várias finais, né? Chegou em várias finais. Não ganhou. Mas ele entrou para... Hoje, o Vasco entra em qual competição que o torcedor fala assim, essa o Vasco vai ganhar. Pô, tem tudo para ir. Nenhuma. Quando acontece, como foi ano passado na Copa do Brasil, vira surpresa. Mas não pode ser surpresa a história do Vasco, o Vasco chegar numa final. Surpresa foi o Paulista de Jundiaí bater campeão da Copa do Brasil em 2005, o Santo André... no ano anterior, bater campeão em cima do Flamengo. Isso é que é surpresa. Não é o Vasco chegar a uma final. Mas hoje, se o Vasco chegar a uma final de qualquer competição, é uma surpresa. O que é triste. Como é que não é rival do Flamengo? Pô, olha as torcidas. Pô, como é que a história do Vasco, a história do Flamengo, como é que não é rival? É rival ou não é rival, Fábio, ainda? O Vasco do Flamengo? É claro que é rival. A rivalidade não se apaga. Porque nos últimos 5 anos, 6 anos... o Flamengo tem vencido muito mais o Vasco do que o Vasco vencido o Flamengo.
Se não, na década de 80, quando o Vasco enfileirou 6 vitórias seguidas do Flamengo, acabou a rivalidade? Não. Rivalidade é quando você olha um confronto de 351 jogos, 141 vitórias do Flamengo, 105 empates e 105 vitórias do Vasco. Eles têm história para contar. 30 e poucas de diferença. Eu tinha visto isso ontem. 36, isso. Né? São 36 vitórias. E que muito se deve a esse momento. Porque esse momento é o que está distanciando os clubes. Porque até então, a rivalidade sempre muito presente deixava os dois times muito próximos. Em diversas oportunidades, o Flamengo com um time inferior vencia o Vasco, ou o contrário, o Vasco com um time inferior vencia o Flamengo, faziam finais, né? Há muitos anos que não há uma final. Desde 88 não há uma final envolvendo no Campeonato Carioca Vasco-Flamengo. Eles fizeram a Copa do Brasil em 2006, mas uma final de campeonato estadual, depois de 88, vencida pelo Vasco, né? Só um detalhe. Vencida pelo Vasco. Agora, você não pode achar, e algumas pessoas acho que banalizam ou querem rasgar a história, que a rivalidade acabou. Você pode dizer, e acho que tem todo sentido, é que nesse momento não há competição entre as equipes. O Flamengo ganha sem fazer força do Vasco. Isso é um fato. Agora, dizer que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival, não acho. Aí é querer criar rivalidades interestaduais. O rival do Flamengo é o Palmeiras. Não. Rival do Flamengo chama-se Vasco, Botafogo e Fluminense. São os do seu estado. Com quem eles duelam no Maracanã? O El falou aqui, ó, o Vasco tem que fazer como Palmeiras e Flamengo, como você falou aqui agora, né? Que é o exemplo, são os exemplos óbvios. Depois de uns 5 anos, mais ou menos, vem o resultado. Mas assim, já diria o poeta, falar é fácil, né, Fábio? Como é que faz agora, a partir de agora, tendo já uma SAF constituída, uma SAF sem dono, né, que está aí com essa pendência, mais uma pendência judicial aí para o Vasco. Como é que faz a partir de agora? Esse é o ponto. Qual é a fórmula mágica para o Vasco a partir de agora? Não tem. É a grande questão. Não tem, né? Tem fórmula mágica. Tem trabalho. E a bola tem que entrar. São duas verdades no futebol, o David. A bola entrar e o dinheiro pingar. O dinheiro está pingando na conta dos jogadores. Só que a bola não está entrando. Então, parece que está tudo errado. Aí, nação, grande Fábio Azevedo aí. Primeiro vamos consertar essa pergunta do amigo ali, né? Que ele falou ali, Vasco tem que fazer como o Palmeiras e o Flamengo fizeram depois de uns 5 anos, mais ou menos, vem o resultado. Não, você está totalmente equivocado. O Palmeiras não fez o que o Flamengo fez. O Flamengo ele foi diferente do Palmeiras. O Flamengo ele se reestruturou com seus próprios braços. E o Palmeiras não. O Palmeiras teve ajuda de um presidente, que eu me esqueci qual o nome, que emprestou um dinheiro, uma boa quantia de dinheiro para o Palmeiras, a juros zero. E ali sim o Palmeiras começou a se reestruturar, a fazer contratações, formar um time forte e ganhar títulos. E depois veio a Crefisa, né, que cá pra nós é uma SAF bem disfarçada daquela, injetou dinheiro no Palmeiras, e o Palmeiras sim é uma potência assim no futebol brasileiro e vem ganhando títulos aí com o Flamengo nos últimos tempos aí. Vamos ver agora em 2025 como é que vai ser, né? Mas não, é muito diferente a história do Palmeiras com a história do Flamengo. E como os amigos falaram ali no início, a torcida do Flamengo teve sim uma certa aceitação, né? Nessa reformulação, teve uma paciência ali, claro que teve algumas cobranças, em alguns momentos ali, alguns jogadores que não estavam jogando nada, algumas contratações que não foi aquilo tudo que a torcida esperava, claro que teve algumas cobranças nessa caminhada, mas a torcida do Flamengo no geral entendeu o que estava acontecendo, entendeu que o Flamengo tinha que passar por aquele processo e aceitou sim, e hoje está aí uma potência aí no futebol brasileiro, no futebol da América, e está colhendo frutos, né? Essa é uma realidade. Vamos ver em 2025 aí, tem tudo para continuar nessa caminhada de ganhar títulos. A pergunta é, para a gente fechar, ainda há rivalidade, nação? Ainda há rivalidade entre Flamengo e Vasco? O Fábio Azevedo disse que há sim, né? E aí, nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.